De volta ao vivo, vamos falar de economia agora. Esta semana tem a super quarta mais esperada do ano. Super quarta é o nome das quartas-feiras em que coincidem as definições das taxas de juros dos Estados Unidos e do Brasil. Os investidores acreditam que o Banco Central dos Estados Unidos vai voltar a diminuir os juros. Já no Brasil, a expectativa é de que o Banco Central volte a subir a taxa básica de juros, a Selic. E para explicar esse quebra-cabeça econômico internacional, a gente conversa agora com o jornalista Hélio Moura, diretamente dos Estados Unidos. Boa noite, Hélio, bem-vindo por aqui. Boa noite, Darcy. Boa noite ao telespectador do Revista Novo Tempo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Darcy. Nós que agradecemos. Hélio, aí nos Estados Unidos a expectativa é de que a taxa de juros caia e aqui no Brasil é de que haja aumento. Esse desencontro nas taxas de juros dos dois países pode afetar a relação das economias e dos mercados de alguma forma? É verdade, Darcy. A expectativa aqui para os Estados Unidos é de que os juros finalmente comecem a cair depois de um longo tempo de taxas mais elevadas, né? São as taxas mais elevadas dos últimos 20 anos aqui na economia americana. E a taxa de juros aqui não baixa desde 2021. Então, agora a expectativa é de que o Banco Central daqui, o chamado Fed, o Federal Reserve, ele comece a fazer uma redução na taxa de juros. Agora, você lembra, Darcy, que a gente conversou um tempo atrás, quando a gente teve aquele momento de caos nas bolsas do mundo todo, por conta daquele dado específico da economia americana, que dava a entender que a economia americana estava para entrar em uma recessão caso algo não fosse feito. Pois bem, esse movimento esperado agora pelo Banco Central americano é justamente um passo a caminho de uma solução para essa possibilidade, porque com a redução da taxa de juros espera-se que as coisas passem a ficar melhor na economia americana, embora a economia tenha dado uma ajustada nos últimos meses, e essa é inclusive uma das razões pelas quais a taxa vai baixar, justamente por isso, porque a inflação está consideravelmente controlada, muito alta ainda em comparação com o histórico do país, mas já está mais controlada. E agora o Banco Central entende que é hora de começar a reduzir a taxa de juros para que o dinheiro fique mais barato, para que as famílias possam pegar mais empréstimos, as empresas possam investir mais dinheiro, aumentando a taxa de empregabilidade e aí colocar a economia de volta num crescente. Agora, no Brasil, a gente tem um movimento que é oposto, porque no Brasil, apesar de a gente ter acompanhado uma leve melhora na economia nos últimos meses, pelos dados que há da economia no Brasil, a inflação no Brasil ainda é preocupante. E aí, o que o Banco Central no Brasil tem para usar em mais uma tentativa de combate à inflação, é talvez aumentar de novo a taxa de juros, que começou a cair recentemente, mas talvez agora seja o momento, então, que o Banco Central vai entender que é bom levantar um pouco essa taxa outra vez para tentar conter os preços que continuam inflacionados, que continuam incomodando o bolso do consumidor brasileiro. E aí a gente tem essa relação entre os dois países. Aqui nos Estados Unidos, a taxa baixando, no Brasil, a taxa possivelmente subindo, né? É uma projeção dos economistas, tanto aqui quanto aí, para essas duas possibilidades. Agora, se isso se confirma, Darcy, se a economia aqui nos Estados Unidos, se a taxa baixa realmente aqui nos Estados Unidos, isso pode afetar, de alguma forma e diretamente, a economia no Brasil também. Taxas mais baixas aqui vão fazer com que a economia aqui fique mais borbulhante, fique mais ativa. Taxas mais altas no Brasil tendem a reduzir a inflação, mas, ao mesmo tempo, também tendem a conter o avanço da economia. Então, a gente pode ter um capital mudando de lugar, transitando aí no mercado de um lugar para o outro, de um país para outro, e isso é algo que, com certeza, pode acontecer dependendo dos resultados que a gente vai ter nessa super quarta. Certo. Queria agradecer demais aqui a sua colaboração, a todas essas informações que você trouxe para a gente, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, Darcy. Uma boa noite para você. Boa noite.